Irmãos, o pastor Moisés já se encontra aqui conosco. Ele é pastor da Igreja Congregacional Ebenezer, ali no Catolé. O nosso momento está sendo também transmitido, via internet. Esperamos que outros irmãos que não puderam vir possam estar assim também nos acompanhando. Então, nesse momento, eu estou passando a palavra ao pastor Moisés. Ele ficará à vontade aí, questão de tempo. No final, algum irmão pode fazer alguma pergunta, algum questionamento, ele estará pronto aqui para responder. Eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando a sua palavra que nos alimenta, que nos edifica, e o Espírito Santo de Deus verdadeiramente esteja ministrando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 21, Atos 21, versículo 8 e 9. Partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. O pastor Miranda disse-me que os irmãos estavam meditando, trabalhando o tema família, a graça que vem da família, a graça que vem do lar. E eu queria meditar com os irmãos a partir desse tema também, à luz do texto que nós lemos nessa noite. A graça que vem do lar. E quando a gente pensa nesse tema, eu entendo que esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a refletir neste tema. Porque o lar de Filipe, a casa de Filipe, conforme nós lemos aqui nos versos 8 e 9 de Atos 21, ela reflete bem um lar onde a graça de Deus tem transbordado. E eu queria nessa noite convidar os amados irmãos a entrarmos na casa de Filipe, conhecermos um pouco melhor esse lar e entendermos o que significa um lar, uma família onde realmente a graça de Deus está reinando. Nós observamos aqui no texto que a narrativa descreve a chegada de Paulo e os seus companheiros na casa de Filipe. Então, Filipe é um homem que tem várias características. Ele é diácono, porque se nós observarmos no capítulo 6 de Atos, Filipe é citado como sendo um dos diáconos. Então, ele era um homem envolvido com a obra da misericórdia, preocupado com as necessidades de irmãos dentro da igreja. Então, como um diácono, ele procurava servir os necessitados. Mas ele não era apenas diácono, ele era também evangelista. O texto diz que ele era o evangelista, alguém que estava não apenas envolvido nas questões de ordem social da igreja, mas ao mesmo tempo era um expositor do evangelho, um pregador da palavra. Outra característica de Filipe, quando nós observamos a sua casa, nós percebemos que ele é pai, porque o texto diz que ele tem 4 filhas. E além de pai, o texto diretamente não cita, mas obviamente ele era também esposo, Então esse homem é um homem que se parece muito com os homens da igreja. Ele tem um ofício, ele tem uma função, ele exerce um serviço, ele está comprometido com o evangelho, ele evangeliza, e
ele é pai e ele é esposo. É esposo e é pai. Esta é a casa desse homem. E quando você continua olhando para a casa de Filipe, além das informações a respeito do dono da casa, você encontra também informações a respeito das filhas do dono. Porque diz que ele tinha 4 filhas e essas filhas tinham algumas características. Primeira característica era que elas eram convertidas. Então eram meninas onde a graça de Deus era abundante. Por isso que eu disse inicialmente que o lar de Filipe é um lar que ilustra bem o sentido do tema, a graça que vem do lar. Então a gente olhando para o lar de Filipe, nós observamos muito a graça de Deus, o poder transformador de Deus na vida dele, enquanto o dono da casa, o chefe da família. Mas nós vemos também, não só no dono da casa, nós vemos também nos filhos do dono. Porque as 4 meninas, o texto diz que elas profetizavam. Então vamos entender que elas tinham o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo é um verdadeiro convertido. Então, por inferência, nós podemos... elas eram regeneradas, convertidas, elas tinham tido uma experiência de novo nascimento, mas não apenas isso, elas tinham sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão do dom, mas eu quero dizer que elas tinham um dom do Espírito. Elas eram usadas por Deus para anunciar a palavra de Deus. Então, o texto diz que as 4 profetizavam. Elas eram convertidas, elas eram capacitadas de Deus, eram usadas por Deus. Outra característica que nós observamos no texto diz que elas eram, na minha versão, diz que eram 4 filhas donzelas que profetizavam. A palavra donzelas está apontando mais para o estado em que elas se encontravam, no sentido de serem solteiras. Então elas eram solteiras. E quando a Bíblia fala da mulher solteira, isso nos lembra da carta de Paulo aos Coríntios, que diz que a mulher solteira ela se dedica muito mais à obra do Senhor, porque ela não estaria aí dividida entre o lar e a obra. Então a gente percebe mais uma característica nas filhas de Filipe. Elas eram convertidas, cheias do Espírito, eram usadas por Deus para anunciar a palavra de Deus, da maneira como a igreja organizava-se no livro de Atos. E elas eram, como solteiras, eram dedicadas ao Senhor. Eram mulheres, eram jovens, moças, que eram dedicadas ao Senhor. Isso é extraordinário. Então, quando você entra na casa de Filipe, você vê um lar onde a graça é abundante. A graça está prevalecendo. O odor de Cristo se manifesta dentro daquela casa. Na vida dele, possivelmente o texto não fala da sua esposa, nós não sabemos se ele era viúvo ou ainda casado, nós não temos detalhes, mas na vida da esposa e também na vida das filhas. Que coisa extraordinária, irmãos. Um lar onde a graça de Deus, o poder do Espírito, genuína conversão está reinando naquele lugar. E eu gostaria irmãos, qual o segredo desse lar? O que houve? O que acontecia dentro daquela casa para que a graça de Deus, para que o poder do Espírito, para que a bênção do Senhor estivesse tão intensamente presente dentro daquela família, tanto na vida dele, como também na vida das suas filhas, de um lar tão abençoado. Qual uma família abençoada, de filhos tão abençoados. E eu queria colocar aqui, irmãos, três princípios que Filipe nos ensina,
que de certa maneira revela um pouco o que estava por trás de toda aquela, de tudo aquilo que estava acontecendo, tanto na sua vida como na vida das suas filhas. Essas 4 filhas abençoadas. Então, primeiro princípio, observamos, ele o ensino da sua palavra dentro de sua casa. Filipe não negligenciou o ensino da palavra às suas filhas. Daí o resultado que nós vemos quando Filipe. Por que a gente pode inferir isso? Porque Filipe, irmãos, ele é conhecido como um evangelista. Filipe, ele vai para a cidade de Samaria. Filipe prega para toda a cidade. Atos 8 nos mostra o ministério de Filipe. Filipe, depois que houve a perseguição, promovida especialmente por Saulo, em Jerusalém, né, fugindo da perseguição, mas apesar das dificuldades e das lutas, Filipe não deixou de exercer o seu ministério evangelístico. E ele continua pregando, Filipe continua evangelizando, e Filipe evangeliza uma cidade inteira. Diz, por exemplo, que Filipe pregava na cidade de Samaria. Vamos só observar isso? Acompanhe na sua Bíblia. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Verso 6. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia. Atos 8, 5 e 6. Filipe é um pregador, ele é um pregador das multidões. Filipe prega para as multidões na cidade de Samaria. Filipe também pregou para um estrangeiro etíope, o eunuco de Candace, que está visitando Jerusalém, e quando de volta, ele está voltando para a sua cidade, o Espírito Santo de Deus conduz Filipe a encontrar-se com aquele homem, e Filipe prega Cristo para aquele estrangeiro. Então você vê que Filipe, ele tem um ministério muito intenso para os que estão de fora, para os que estão, para os que não fazem parte de sua casa. Mas quando você lê Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo 9, você vai perceber que Filipe, ele é intenso para as multidões, mas ele é também intenso dentro de casa. Ele evangeliza a cidade, ele evangeliza os estranhos, ele evangeliza as multidões, mas ele não negligencia o ensino da palavra de Deus para os seus. E o resultado são filhas convertidas do Santo. Quem converte um ser humano é Deus, mas o instrumento que Deus usa para promover conversão é a palavra. É o Espírito Santo que regenera, mas o instrumento que o Espírito Santo usa para promover regeneração é a palavra, é a pregação, é o ensino. E Filipe entendeu esta verdade, de maneira que ele prega para as multidões, ele prega para os que estão fora, ele prega para os que estão na rua, ele prega para os que estão passando, mas ele prega para as suas 4 filhas. Ele não negligenciou o ensino da palavra às suas filhas. Ele não negligenciou para as suas crianças, para as suas filhas. E muitas vezes, irmãos, a graça de Deus não se manifesta muitas vezes dentro da nossa casa porque nós temos negligenciado a ministração da palavra. Nós às vezes somos capazes de organizar uma conferência, uma cruzada evangelística, até evangelizar um estranho. Isso não é errado e até necessário. E Filipe fazia isso também. Mas ao fazer isto, ele não negligenciava outro aspecto, a casa, a família. Em Atos, capítulo 8, você lê o versículo 30, a famosa frase do que ele pergunta ao etíope, versículo de número 30, Atos 8, 30. Correndo Filipe
ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Essa é uma famosa frase que Filipe lança para o etíope que está lendo a Bíblia e não entende nada. E Filipe se aproxima daquele carro e pergunta ao homem: você entende o que lê? E eu acredito que esta mesma pergunta Filipe lançou não apenas para o etíope, mas ele também lançou para as suas 4 filhas. Ele possivelmente também perguntou às suas filhas: vocês entendem o que estão lendo? E a mesma habilidade que ele demonstra ao ensinar aquele etíope estrangeiro, eu acredito que ele também demonstrou ao ensinar as suas filhas e a mostrar Cristo dentro de sua casa. E que Filipe mostra Cristo dentro de sua casa por intermédio das Escrituras. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo de número 12. Deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e Cristo. Iam sendo batizados assim homens. Filipe está evangelizando as multidões em Samaria, e nós percebemos o tema e as verdades que Filipe utilizava para anunciar o evangelho. E uma delas é o reino de Deus. Ele anunciava o reino de Deus, o governo de Deus. Um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Mas ele também anunciava o nome de Jesus, diz o texto. E os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Jesus, humano, Cristo é o título divino. Jesus é o Cristo. Jesus é divino. Jesus é humano. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E da mesma maneira que Filipe anunciava às multidões o reino de Deus, o governo de Deus, a pessoa de Cristo, ele não negligenciou a sua casa. De maneira que quando nós entramos na casa de Filipe, nós o vemos convertido e as suas 4 filhas convertidas e cheias do Espírito. Resultado de ministração da palavra, porque é através da palavra que as conversões surgem pelo poder do Espírito. É através da palavra que a nossa vida e a vida dos nossos filhos são edificadas. É através da palavra que crescemos em santidade, crescemos em poder, crescemos em graça. Não há famílias fortes, não há igreja forte, não há lares fortes se a palavra de Deus está sendo negligenciada, não está sendo lida, meditada, ouvida, estudada, praticada. A graça emerge dos lares, ouvem a palavra, meditam na palavra e vivem a palavra. E é isso que nós vemos na casa de Filipe. Filipe brilha também dentro de casa. Tem gente que brilha no púlpito, mas a casa é um caos. Tem gente que brilha para as multidões, é aplaudido pelo mundo. Dentro de casa Mas você pode encontrar Filipe pregando o reino de Deus nas multidões em Samaria. Filipe anunciando naquele dia aí na casa de Filipe, e lá você vai encontrar casa onde o reino de Deus também, o poder de Deus na vida dele e na vida das suas filhas. Então Filipe prega para as multidões, mas ele não negligencia a sua casa. Outro versículo em 8:35 que nós poderíamos observar. Ele diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. É interessante, porque ele vai fazendo ele vai expondo as Escrituras para aquele homem etíope, e ele diz, através das Escrituras, ele faz com que aquele homem perceba Cristo nas Escrituras, perceba Jesus em Gênesis, em Êxodo, nos profetas, nos Salmos. Então ele vai conduzindo aquele homem, no caso do etíope. E eu acredito, irmãos, que a mesma coisa ele também fez com as suas filhas.
Ele levou aquelas meninas a ter um encontro com Jesus por intermédio da palavra, como um evangelista que era. Ele não negligenciou. E é isso que o Senhor me mandou dizer para você e para mim nesta noite. Não negligencie a sua casa, não negligencie o seu lar, não negligencie os seus filhos. E não negligenciar o seu lar e os seus filhos não abrir mão da palavra, da ministração, da leitura, do ensino. Apresente Cristo para os seus filhos por intermédio da palavra, hein? Ele ensina suas filhas a ver Jesus nas Escrituras. E uma das maneiras práticas, irmãos, da instrução bíblica se concretizar nos nossos lares é através do culto doméstico. Essa questão do culto doméstico que tem se tornado cada vez mais raro nos lares cristãos, né? Ou seja, ter um tempo em que você reúne a família e consegue desligar tudo e se ligar no céu, e se ligar na palavra. E nós estamos tão enraizados com os negócios desse mundo que às vezes é um grande sacrifício para muitos desligar um celular, desligar o computador, desligar a televisão. Mas precisamos entender a importância disto para a nossa vida, para o nosso lar e para a vida dos nossos filhos. Não há graça abundante, não há poder de Deus que se manifeste em nossas vidas se não houver espaço para a palavra poderosa, viva e eficaz do Senhor em nossas vidas, irmãos. Joel Bick, no seu livro Adoração no Lar, ele vai dizer o seguinte: Deus usa a restauração do culto doméstico como um prenúncio de avivamento na igreja. Deus usa a restauração do culto doméstico como um prenúncio de avivamento na igreja. Então, quando Deus quer avivar uma igreja, Ele restaura os cultos domésticos nos lares. Porque famílias restauradas e avivadas é uma igreja também avivada. É uma igreja renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, se queremos contemplar um avivamento na vida dos nossos filhos e da nossa igreja, é necessário assumirmos essa responsabilidade de instruirmos biblicamente, de forma perseverante e sistemática, os nossos filhos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus utilizou para a salvação das filhas de Filipe 3 instrumentos: a ação do Espírito, porque não há conversão sem a ação do Espírito; as Escrituras, porque o instrumento que Deus usa é a palavra, mas Deus também usou a ação pedagógica, perseverante e sistemática de Filipe. Porque se ele fez aquilo com um estranho, ensinando, conduzindo através das Escrituras aquele estranho a Jesus, muito mais com as suas filhas, que puderam ter um encontro com Jesus e foram transformadas pelo poder da graça de Deus para a glória do nome do Senhor. Segundo princípio que podemos observar ao olharmos com atenção a vida e a casa de Filipe. Filipe não apenas negligenciou a palavra, ele não negligenciou o ensino da palavra para seu lar, mas Filipe também não negligenciou a oração por suas filhas. Não basta apenas instruir, não basta apenas ensinar, não basta apenas discipular. É preciso uma ação soberana de Deus em nossas vidas, na vida da nossa esposa e na vida dos nossos filhos para uma conversão genuína. É preciso uma ação interna do Espírito na vida e na mente dos nossos filhos para uma conversão verdadeira. E a mesma coisa nós vemos na vida de Filipe em relação à oração. Filipe é capaz de orar pelas multidões em Samaria, conforme nos diz o capítulo 8, versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos
possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Filipe é um homem que prega, Filipe é um homem que anuncia o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, a obra salvadora realizada por Cristo Jesus. Mas Filipe é também um homem que ora, um homem que crê no poder de Deus. E ele invoca o poder de Deus para libertar muitos. E eu tenho absoluta certeza que o que ele fazia fora de casa para as multidões de Samaria, certamente ele fazia também dentro de casa, ministrando a palavra e intercedendo em favor das suas filhas, pedindo para que o Espírito Santo de Deus manifestasse poderosamente o seu poder, promovendo genuína salvação, regeneração, libertação e capacitação. É isso que claramente nós percebemos pelos frutos que observamos dentro da casa de Filipe. Irmãos, muitas vezes até oramos, mas quase sempre não oramos pelo que é mais importante. Não basta apenas orar pela vida dos nossos. Isso aplica-se pessoalmente e também basta apenas orar por mim, por nós. Não basta apenas você orar por você mesmo, pela sua esposa e pelos seus filhos. É preciso orar, mas não basta apenas orar. É preciso orar pelo que é mais importante. E o mais importante para a vida dos nossos filhos, irmãos, não é a profissão que eles irão exercer, não é o Enem que eles vão passar, não é o carro que eles vão comprar. Essas coisas são importantes e necessárias, mas o mais importante é uma experiência libertadora, regeneradora com Deus. Não basta ter profissão, ter casa, ter carrão. É preciso nascer de novo, porque quem não nascer de novo não entra no reino, não vê o reino. Não basta orar por nossos filhos. É preciso orar e orar pelo que é mais importante, que o poder de Deus se manifeste na vida dos nossos filhos, que o Espírito Santo de Deus converta o coração. É preciso fazermos a nossa parte, é preciso pregarmos, ensinarmos, trazermos para a igreja, mas é preciso clamarmos, o Espírito Santo de Deus promova genuína libertação. A gente vê até as pessoas orando, mas muitas vezes elas estão orando menos pelo que é mais importante. A gente vê às vezes as pessoas orando e muito na dimensão terrena, na dimensão secular, e pouco se ora para o que é mais importante. E eu quero lhe dizer nessa noite, clame a Deus pela vida do seu filho e clame a Deus pelo que é mais importante. E o mais importante é a regeneração, é o novo nascimento, é a vida eterna. E eu tenho certeza que Filipe ora dessa maneira, porque quando você entra dentro da casa de Filipe, você vê 4 meninas, eu não sei a idade delas, mas cheias do Espírito Santo de Deus, convertidas ao Senhor, instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. E com certeza isso foi resultado de oração, porque Deus costuma fazer como resultado de oração do seu povo. Claro que ele poderia fazer diretamente, mas ele, na sua soberania, resolve fazer muitas coisas no meio do seu povo por intermédio da oração. Então, irmãos, pastorear os nossos filhos, cuidar da família como primeiro rebanho, é orar incessantemente por eles, mas não apenas orar, mas orar pelo que é mais importante. Repita comigo: orar pelo que é mais importante. Não estou dizendo que é errado você orar por essas questões terrenas, é preciso orar. A gente ora, mas não apenas por isso, entendendo que o mais importante é a vida espiritual, é a vida em comunhão com Deus, é a vida transformada. Um puritano chamado Thomas Brooks, ele vai dizer: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado,
aberta e exposta a todas as tempestades. Como está a tua casa? Como está o telhado da tua casa? Como anda a sua vida de oração? Há oração dentro da tua casa? Há um tempo de oração? Há um momento de clamor? Irmãos, a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há choro pela situação em que se encontram as famílias, choro pelo pecado, choro como evidência de quebrantamento, de arrependimento. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Senhor tem consolo, o Senhor tem perdão, o Senhor tem alegria, mas Ele consola e perdoa os que verdadeiramente se quebrantam diante dEle e se arrependem. E nós observamos isso, irmãos, na casa de Filipe. Ele é um homem que ora, ele ora pelas multidões, ele ora por endemoniados, para que o Senhor liberte, mas ele também está orando dentro de casa por sua vida, por sua esposa e pela vida dos seus filhos, pela vida das suas filhas. De maneira que quando entramos naquela casa, nós observamos o poder e a graça de Deus abundante se manifestando na vida daquelas pessoas. Mas em terceiro lugar, Filipe não negligenciou o ser exemplo para as suas filhas. Três lições que eu gostaria de destacar. Vou repetir para a gente fixar. Eu olho para a casa de Filipe, eu vejo a graça transformadora de Deus na vida dele e na vida das suas 4 filhas. E eu pergunto, qual é o segredo? Primeira resposta: Filipe não negligenciou a palavra de Deus. Repita comigo. Filipe não negligenciou a palavra de Deus dentro de casa. Segundo, Filipe não negligenciou a oração. Terceiro, Filipe não negligenciou o ser exemplo para as suas filhas. É importante o ensino, é importante orar, mas é importante também ser exemplo dos fiéis, ser exemplo. Não basta apenas ensinar e orar, é preciso também evidenciar através das atitudes cotidianas que de fato a graça de Deus nos transformou. Filipe não negligenciou essas 3 dimensões: a palavra, a oração e o exemplo. Repita comigo: a palavra, a oração e o exemplo. O exemplo. Esse exemplo que Filipe vivencia de forma muito cotidiana na cidade, nas multidões e dentro de casa, ele se manifesta em algumas dimensões. Primeiro, ele equilibra em sua vida carisma e caráter. Esse equilíbrio entre carisma e caráter era visto nas filhas de Filipe, mas também no próprio Filipe. Diz o capítulo 8 que Filipe era poderosamente usado por Deus para pregar o evangelho. Nós lemos isso no capítulo 8 de Atos. Ele era poderosamente usado por Deus para pregar o evangelho às multidões. Ele era poderosamente usado por Deus para expulsar demônios e curar enfermos. Mas se você ler o capítulo 6 de Atos, você vai ver que o capítulo 6 de Atos diz que Filipe era um homem de boa reputação, sábio e cheio do Espírito. Filipe equilibra na sua vida carisma, ele crê no poder libertador de Deus, mas ele também tem caráter. Ele equilibra na sua vida os dons e os frutos do Espírito. Ele ora pelas multidões, ele crê no poder libertador do Espírito Santo de Deus, o Deus que liberta o pecador, que liberta o homem das garras de Satanás. Mas ele também é um homem de caráter, é um homem que tem frutos. Ele manifesta o poder do Espírito, mas ele manifesta também os frutos do Espírito. E as suas filhas, ele ensina e mostra às suas filhas a necessidade de equilibrarmos em nossas vidas poder e caráter. E ele, um homem de Deus, expressa isso também dentro do poder de Deus, dom e frutos do Espírito Santo. Tem muitas carismas, os carismas, os dons, mas falta caráter. Não basta
o carisma. Filipe, você lê o livro de Atos, o carisma, né? Há de dons na vida de Filipe. Ele prega, ele ora, são expulsos, pessoas são curadas, mas ao mesmo tempo, quando a igreja vai descrever Filipe, de sábio, cheio de fé, como homem de boa reputação. Então eu percebo esse elemento na vida de Filipe. Ele é carisma. Segundo, Filipe exemplifica alguém que verdadeiramente crê no poder regenerador do Evangelho. Filipe, um indivíduo que crê verdadeiramente no poder regenerador do Evangelho. Esse capítulo, irmãos, 21 de Atos, possivelmente aconteceu 20 anos depois do capítulo 8 de Atos. Então, capítulo Atos 8, capítulo 21 foi o que nós lemos no início da pregação. Do capítulo 8 ao capítulo 21, possivelmente ocorreram 20 anos. Se você ler o capítulo 8, no verso 3, diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava nos cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que é que o texto nos mostra? Que a perseguição se intensificou em Jerusalém, na Judéia, e um dos instrumentos, né, que promoveu essa terrível perseguição era um indivíduo chamado Saulo. Ele era o líder, e por causa desse indivíduo chamado Saulo, que de certa maneira contribuiu para o aumento da perseguição, Filipe teve que morar em outra cidade. Só que 20 anos depois, Filipe recebe dentro de sua casa este homem chamado Saulo. É exatamente o que nós lemos no capítulo 21. O versículo que deu início à nossa mensagem. Lucas aqui está registrando a viagem de Paulo e a chegada de Paulo em Cesareia. E entramos na casa do evangelista, que era um dos... Isso me chama, irmãos, porque o missionário que outrora era o perseguidor da igreja, nós agora encontramos Paulo, o plantador de igreja, e o que é que Filipe está fazendo? Filipe está abrindo as portas de sua casa para receber aquele que outrora seguiu. No capítulo 8, versículo de número 3. Paulo está abrindo as portas de sua casa para oferecer hospitalidade para aquele que outrora havia tentado destruir a igreja. E por que Filipe faz isso? Porque Filipe acredita verdadeiramente no poder regenerador e transformador do Espírito Santo de Deus. Filipe acredita que Deus realmente é capaz de transformar uma vida. Filipe acredita que Deus é capaz de mudar o coração de um homem, de perseguidor a edificador de igreja, de destruidor de igreja a construtor de igreja. Filipe, ele deixa impresso na mente dos que estão ao seu redor que Deus transforma vidas. Deus é poderoso para regenerar o mais vil pecador. Você acredita nisso? Você continua acreditando? Os que estão ao seu redor percebem que de fato você acredita no poder transformador e libertador do Senhor. É assim que Filipe faz. Ele não tem dúvidas. Eu não estou recebendo mais um perseguidor, um destruidor. Eu estou recebendo um irmão, porque ele agora teve um encontro com Cristo. E quem encontrou-se com Cristo, ou quem Cristo encontrou, é transformado, é liberto, é mudado. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas também, irmãos, em terceiro lugar, Filipe exemplifica a vida de um crente apaixonado pela obra missionária. Existe em sua casa e na vida de Filipe ardor missionário. Paulo, quando chega a Cesareia, ele sabe aonde ir. Ele sabia a quem recorrer, aonde encontrar hospedagem. Diz o texto, ficamos na casa de Filipe. A casa de Filipe é uma casa aberta para apoiar missionários. Filipe não se tornou um homem mesquinho, avarento e preocupado consigo mesmo. Filipe já tem uma família grande. Partindo do pressuposto que era ele, a esposa e 4 filhas, é uma família relativamente grande. Paulo, e juntamente com Paulo vem uma equipe. Paulo não está só, de maneira que quem está relatando isso aqui não é Paulo, é quem estava com ele, possivelmente Lucas. Então ele deveria estar acompanhado de mais 2, eram 3. Daqui a pouco chega um profeta chamado Ágabo e entra também dentro da casa de Filipe. De maneira que Filipe, irmãos, está não apenas falando, essa é a questão. Filipe está mostrando para suas filhas, dentro de casa, que ele é um homem realmente engajado com os desafios missionários. A sua casa está aberta para a missão, para apoiar, para investir, para fazer o possível que o evangelho se expanda. A casa dele não é fechada para a obra missionária, para apoiar o missionário, é aberto. Ele tinha tudo para dar desculpas. Não, eu já tenho 4 filhas, minha esposa, não tem lugar aqui. Pelo contrário, Paulo chega em Cesareia e diz, para onde a gente vai? Para a casa de Filipe. John Piper vai dizer, Deus nos abençoa com o dinheiro na terra para que o investamos em benefícios celestiais. Vou repetir, Deus nos abençoa com o dinheiro na terra para que o investamos em benefícios celestiais. Você tem coragem de dizer um amém a essa frase? Você acredita nisso? Que Deus nos abençoa com o dinheiro na terra para que o investamos em benefícios celestiais? É isso que Filipe faz, irmão. Se Deus me deu uma casa, é para apoiar o missionário, para a obra. Minha casa está aberta. É isso que ele faz. Ele está mostrando isso na prática. Mas será que temos feito isso na prática? Será que os nossos filhos percebem em nós ardor missionário, paixão, para que o reino de Deus avance no uso do dinheiro? Nós usamos ímpio, de forma materialista, consumista, pensando só no ter, só num carro melhor, numa casa maior, grife melhor, porque agora está na moda o chamado crente ostentação, né? Que é prova de bênção ostentar a grife, a marca, o carro. Mas a casa de Filipe, irmãos, é uma casa que emerge graça, mas é a graça de Deus, a graça transformadora, a graça de Deus que nos enche de paixão missionária, de apoiar os missionários e de vializada com dignidade, dando o melhor. É um exemplo extraordinário sobre ardor missionário e que os nossos filhos aprendam a amar a obra através de nossas palavras, mas não apenas de nossas palavras, mas de nossas atitudes. Porque às vezes as atitudes são muito mais do que palavras. E finalmente, meu tempo já acabou, mas eu estou já terminando. Ok. Certo, vou tentar não pegar, porque eu fico... Quem está acompanhando? Diga amém. Finalmente, Filipe ensina através de seu exemplo de vida que o mais importante é o que se é do que o que se tem. Ligado a isso. Lucas, ao relatar o texto aqui de Atos 21, ele diz assim, verso de número 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entramos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 12. Chamá-lo de o evangelista
E aí pode ter dois sentidos. Primeiro, para diferenciá-lo de Filipe, apóstolo. Para entendermos que a casa aqui não era de Filipe o apóstolo, mas de Filipe o evangelista, Filipe o diácono. Mas é impossível entender também essa expressão que qualifica Filipe para mostrar que, apesar do tempo passar, 20 anos já ocorreram ou mais, Filipe continua fiel à sua vocação, ele continua fiel ao evangelho e à evangelização. Ou seja, a vida de Filipe, na medida que o tempo passa, ele ainda continua sendo conhecido como Filipe o evangelista, o homem que tem o evangelho, mas também que anuncia o evangelho. Então, ele não é conhecido pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Ele é um evangélico, ele tem um evangelho e ele anuncia o evangelho. Não é conhecido apenas pela casa que tem. Possivelmente era uma grande casa para receber tanta gente. Mas Filipe não é conhecido pela casa que tem. Filipe não é conhecido pelo carro que possui, mas pelo ministério que com fidelidade está exercendo. O texto não diz, vamos para Filipe, o que tem aquela casa grande em Cesareia, que tem aquela mansão. Não, quando a narrativa descreve Filipe, diz Filipe, o evangelista. O homem que continua sendo fiel, apesar do tempo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Ele ministra a palavra às suas filhas, mas ele exemplifica a palavra. Ele mostra através de atitudes. Não é Filipe o proprietário, mas é Filipe o evangelista. Filipe o proclamador das boas novas. Filipe, um dos 7, outra expressão que é associada a Filipe. Filipe, um dos 7, ou seja, um dos que foram escolhidos para o ministério da diaconia, do amparo às viúvas, da misericórdia aos necessitados. Pelo exemplo de vida, Filipe está ensinando para os que estão fora de sua casa e principalmente para os que estão dentro de sua casa que o mais importante é o que se é do que o que se tem. Isso é o mais importante, irmãos. E Filipe mostra isso, que não apenas queiramos ser conhecidos pelo que temos, a casa, o carro, o apartamento, os títulos, pelo salário que recebemos, mas acima de tudo, pelo que somos em Cristo Jesus. Em Cristo é o mais importante, porque Cristo é o maior tesouro, e o que somos em Cristo é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos. A maior dádiva, o maior bem não é o apartamento, não é o carro. O maior bem é o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Mesmo que não deixemos aquilo que gostaríamos, mas se deixamos a Cristo, o evangelho, a herança eterna, isso é o mais importante. Herdeiros do evangelho, que a nossa vida, atitudes, buscas, evidencie que de fato o evangelho é o nosso maior tesouro. Será, irmão, você como um pai, como cabeça da sua casa, suas atitudes, o seu comportamento dia a dia dentro de sua casa realmente evidencia que o maior tesouro da sua vida é o evangelho, é o reino de Deus. Seus filhos percebem isso? O evangelho é o nosso maior tesouro. É através do evangelho, do exemplo de vida, como fez Filipe. E é assim que também precisamos fazer, mesmo que o tempo passe, mesmo que as lutas venham, temos o tesouro maior em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Então que Deus nos abençoe e que do seu lar se manifeste mais e mais o poder de Deus. E que, como Filipe, com a graça de Deus, possamos também agir, ministrar a palavra, orar sem cessar, orando em todo o tempo e pedindo graça de Deus para sermos exemplo dos fiéis, instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, instrumentos de Deus para os que estão dentro e também para os que estão fora, e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe.